Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma salinha isométrica muito fofa no Blender. Eu tenho aqui o modelo que eu desenhei, a gente vai fazer uma salinha dessa forma. E eu vou ensinar passo a passo para como vocês criam desde do zero, como ajusta a câmera e tudo isso, tá bom? Então, quando vocês abrirem o Blender, vai estar assim. Se vocês quiserem puxar a abinha, é só vir aqui, você puxa e aí seleciona Image Editor para colocar a referência de vocês. Depois disso, a gente tem que arrumar algumas coisas. Aqui em Render, eu costumo deixar o meu render no Cycles. Você pode usar o Eevee também, se você quiser, mas eu gosto mais do Cycles. E se você tiver uma boa GPU, que é placa de vídeo, você muda aqui para GPU, tá? Feito isso, eu habilito o Denoise, coloco em Optics e o Render também. Coloco aqui em Optics. Aí depois, você vai vir aqui em Output. Ah, só uma coisa, se vocês forem usar o Eevee, habilitem Ambient Occlusion, Bloom e Screen Space Reflections, tá? Bom, aí aqui em Output, eu gosto de colocar 1080 a câmera, então clique em 0 para vocês verem a câmera. Mas eu vou deixar um pouquinho maior. Então, eu vou colocar vezes 2, tá? E vindo aqui em câmera, então vamos clicar na câmera. E aqui na data, eu vou mudar para ortográfica, que vai dar o aspecto do quartinho isométrico. Agora, você vai clicar no seu cubo e com S você vai aumentar. Se vocês separarem aqui, aparece todos os atalhos que eu estou usando, tá? Para vocês acompanharem. Pronto. Aí a gente aumenta, você pode aumentar mais um pouquinho. G mais Z para descer aqui. Deixar bem no centro. Feito isso, agora a gente vai começar a criar o nosso quartinho. Então, se vocês quiserem, vocês podem criar uma nova aba aqui, ó. E essa aba vocês colocam 3D Viewport, aí aperta T e N para tirar essas laterais aqui. Você vai vir, eu vou ter que puxar um pouquinho aqui, ó. Coloca no modo de render. E aí vocês tiram esses daqui. E apertam 0 para ir para o modo da câmera. E aí você consegue ficar visualizando sempre como está o seu render. Clicamos aqui no nosso cubo. E em Tab, eu vou entrar aqui e eu vou deletar essas faces. Então, você clica aqui no modo de face e segurando o Shift, seleciono esses 3 lados, clica Del e você vai deletar as faces, ok? Eu vou só pegar aqui, ó, sair do Tab, vou pegar o meu quarto, a minha luz e minha câmera, clicar 0 novamente, G mais Z, porque eu gosto quando ele fica acima aqui da linha, tá? Pronto. Aí aqui a gente tem a base do seu quartinho. O que você vai fazer agora? A gente vai criar a parede e o chão. Para isso, Tab para entrar no modo edição, selecione a parte do chão e dê um P, Selection. E você vai separar essa parte. Então, quando a gente vier aqui fora, você vai ver que ó, vai estar separado. Agora, vamos vir aqui na nossa parede e adicionar um Solidify. Você vai colocar o Offset aqui no máximo. Por quê? Ó? Quando a gente aumenta aqui o Thickness, ele vai aumentar para dentro. A gente quer que aumente para fora, porque a gente quer que mantenha o tamanho do nosso cubo. Eu vou colocar mais ou menos um 0,20, um pouquinho mais. Mais ou menos assim, ó. Aí você coloca Even Thickness para tudo ficar da mesma espessura. Com um modificador na parede, você só clica no chão, Shift clica na parede, Ctrl L e Copy Modifiers. E aí você vem aqui no chão e tira o Offset, para ficar certinho assim, tá vendo?
Ótimo. Agora, a gente vai pegar o chão com a parede segurando o Shift e vamos dar um S para ele caber melhor na nossa câmera. G e Z para arrumar aqui, ó. Feito isso, a gente vai aplicar os dois Solidifies, do chão e da parede. Agora, clique na sua parede, venha aqui em Add Modifiers e coloque um Subdivision Surface 2. Depois disso, a gente vai vir aqui e vai colocar um Bevel. O Bevel você coloca em cima e aqui você vai mudar para Weight. Feito isso, você vem com Tab A e aqui em Transform, ó, Item Transform, você vai pegar o Min Bevel Weight e vai colocar em 1. Clica Tab novamente e aqui em Segments você coloca 2. Em Profile você coloca 1. E aqui no Amount, dependendo de como você mexe, ó, vai ficando mais definidinho, mais durinho ou mais macio. Eu gosto de colocar um meio termo, eu não deixo muito macio, eu coloco mais ou menos assim, ó, um 0.1. Aí, botão direito, Shade Smooth, e você pode ver aqui como tá ficando. Aí, quando tiver da maneira que você gosta, você vai copiar para o chão. Então, clica no chão, Shift na parede, Ctrl L, Copy Modifiers. E aí ele vai ficar assim, mas é só você clicar Tab, vir aqui no Transform, selecionar tudo com A, vir aqui no Transform e colocar o Min Bevel Weight para 1 também. Aí, botão direito, Shade Smooth. E ele vai ficar assim. Se você quiser mudar agora a grossura do seu quartinho, se você quer que ele fique mais espesso, é só você vir aqui, ó, com o Tab e você vai dar um clique aqui e um clique aqui com Shift, volta para a câmera com o 0 e você vai dar um Alt S. E o Shift você segura para ele fazer mais devagarzinho, tá vendo? Aí você dá o Alt S e você aumenta. A novamente, para ver se o Min Bevel Weight está em 1. Ele estando em 1, tá tudo certo. Aí agora, você pode mudar o seu chão também, se você quiser. Então, vem aqui no chão, seleciona a parte de baixo, visão da câmera, vamos dar um Alt S. No caso, a gente vai selecionar a parte de cima, né? Porque a gente quer que o chão cresça para cima. Aqui você nem precisa dar um Alt S, você pode só puxar assim para cima mesmo. Tá? Feito isso, a gente já tem o nosso quartinho aqui pronto. E aí, eu gosto de deixar aqui o bevel e tudo mais, porque se eu quiser mudar aqui, ó, eu posso estar sempre mudando, tá bom? E aqui a mesma coisa para a parede, eu posso estar sempre mudando aqui se eu quiser. Agora, eu vou criar as madeirinhas do piso. E você pode usar essa mesma técnica para fazer tijolinhos, um chão de madeira, depende do seu gosto. Eu vou selecionar aqui o meu chão, com o Tab e o modo de seleção de faces, eu vou selecionar a face de cima, Shift D, ESC, aí eu vou clicar P e Selection. Tab novamente, vou selecionar essa parte de cima aqui, e com a visão superior, eu vou abrir o Tab de novo, Ctrl R, e eu vou criar algumas divisões. Você pode criar quantas você quiser, dependendo do que você quer fazer. Então, se você quiser fazer tijolinhos no chão, você pode, por exemplo, dividir assim e depois fazer o mesmo número de subdivisões assim. Entendeu? Só que eu quero fazer madeirinha. Então, deixa eu vir aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos, eu gosto de fazer mais ou menos umas 5. E aí, depois que você escolher o número que você quer, você vai clicar Ctrl P e segurando o Shift, você faz só um vãozinho, sabe? Bem pequenininho mesmo. Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Eu acho que tá bom. Até acho que foi demais.
Vocês já vão entender o porquê disso. Então, assim. Aí você vai clicar Del e Faces. Feito isso, entra aqui no modo edição mesmo. E com Ctrl R, a gente vai criar divisões para fazer madeiras diferentes. Então, você pode fazer assim, ó, dessa forma, que é simétrico. Ou você pode fazer meio aleatório. Eu gosto de seguir uma forma mais aleatória mesmo. Então, eu faço um para cá, aí um é mais para cá. Então, é só você clicar Ctrl R, botão do mouse da esquerda, e aqui você vai deslizando, tá? Aí outro, sei lá, assim. Aí o outro eu já faço no meio. Aí você vai fazendo isso. E depois que você fizer tudo, você seleciona todos com Shift, Ctrl B novamente e a gente vai criar outro gapzinho. Segurando aqui o Shift, fazer assim, Del Faces. Agora você vai selecionar tudo com A e dar um E para cima. E depois A novamente e aumentar o Min Bevel Weight. E ele vai ficar assim, tá vendo? Olha aqui, ó. Fica super, super fofo. E se por algum motivo você achar que os gaps aqui do chão estão muito grandes, você pode vir aqui e selecionar as faces, uma por uma, e ir mudando, tá vendo? Bom, aí eu vou pegar aqui, vou clicar G e Z e abaixar um pouquinho. E se você quiser aumentar a altura, é só você vir aqui em Tab, no modo lateral, aí você ativa o X-Ray, seleciona aqui as faces de cima. Opa, perdão. Seleciona aqui os vértices de cima e aumenta ou diminui. Tá vendo? E aí, depois que você faz isso, você pode vir aqui e mudando o amount, você também pode ajustar da forma que você acha mais legal. Então, eu posso deixar mais assim, eu posso deixar mais assim. E aí você vai ajustando, tá? Ok. Aí vou clicar zero aqui novamente. E agora a gente fez o nosso chão. Ok. Agora eu vou fazer só alguns ajustes, porque eu achei que ficou muito baixa a parede. Então, eu vou vir aqui no modo edição, selecionar essas duas faces e subir elas. Aí eu venho aqui com o Shift, seleciono tudo, desço. E eu vou também pegar esse chão, selecionar a parte de cima e descê-la um pouquinho. Aí eu vou pegar a madeira, descer um pouquinho também. E também eu vou aumentar ela um pouquinho para cima. Assim. Pronto. Aí para mim assim tá bom. Agora nós vamos fazer as janelas. Para isso, eu vou selecionar a minha parede, vou dar um Tab e a gente quer a janela aqui, né? Então, eu vou vir aqui com Ctrl R, com o scroll do mouse eu vou criar dois, vou vir até aqui com a visão lateral. E aí, com o Alt, eu vou selecionar todo o loop e vou dar um SY0. E a mesma coisa aqui, SY0. Agora, eu vou selecionar os dois aqui novamente, segurando o Shift, e vou dar um S em Y. Ah, você tem que estar aqui com o Median Point ativado, então S em Y. E eu quero mais ou menos essa bordinha para minha janela. Como aqui a gente tem esse meio e ele está contando que é tudo isso daqui, eu vou trazer aqui no olho mesmo, para deixar a mesma distância. Então, acho que assim já está bom. Ok? Agora você vem e vai criar um Ctrl R na vertical. E a mesma coisa, você vai criar dois
E aí você vai vir aqui com S em Z, dessa vez, e vai aumentar até a bordinha da sua janela. Eu vou deixar o meu bem rente, eu acho. Fazer algo bem assim, mais de acordo com a referência que eu tô. Então, eu vou dar um Alt E, opa, um S em Z. Deixar bem assim, ó. Acho que tá bom. E a parte de baixo, segurando o Alt, a gente vai subir, porque a gente quer que comece mais ou menos aqui, ó. E você pode também adaptar para a forma que você gostar mais. E aí, eu percebo que a minha janela ficou muito grande, né? Muito larga. Então, eu vou diminuir aqui, ó, com S em Y. Vou criar uma janela mais ou menos assim, porque eu também quero que caia o meu vaso ali. Ok? Ou talvez a gente até possa criar duas. Mas eu vou me manter com uma mesmo. Agora, você vai clicar aqui, ó, na parte da frente e na de trás da janela. E você vai dar um Ctrl E, Bridge Edge Loops. E ele vai criar a janela aqui para você. Aí, com A, você arruma o bevel, tá bom? E vai ficar assim. Aí, outra coisa que eu quero fazer, além da janela, é que eu quero criar um detalhe aqui em cima. Então, eu vou entrar aqui e com Shift vou copiar essa parte de cima, Shift D, ESC, P e Selection. Aí agora, eu vou clicar nesses edges aqui e eu vou dissolver eles. Se você, assim como eu, não gosta dessa linha azul, que é a linha do bevel, você vem aqui e desativa bevel. Dá para você desativar outros também, se você quiser. E agora, a gente vai selecionar tudo com A e dar um E em Z, né? E selecionando tudo novamente, a gente vai arrumar o Min Bevel Weight. Aí eu vou descer um pouquinho aqui, Set Origin com o botão direito, Origin to Geometry. Vou descer um pouquinho, ó. E aqui, no Amount, você também pode dar uma ajustada. Tá vendo que ele tá retangular? Eu quero que ele seja quadrado. Então, eu vou pegar essa parte, vou aumentar um pouquinho, para ele ficar um quadrado. Agora, eu vou selecionar aqui com Shift essas partes, e eu vou colocar Median Point e dar um Alt S. E aí, ele vai aumentar aqui, tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho só, para criar um efeito legal. Aí, tá vendo que aqui ficou meio torto? Eu vou vir aqui em cima, ó, e segurando o Ctrl, eu vou dar um R e Ctrl. E aí eu consigo arrumar e deixar ele retinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Então, R segurando o Ctrl. Aí ele fica bem alinhado, tá vendo? Bem alinhadinho. Aí se você tiver toque, você pode ainda alinhar aqui com o mundo. Ok, feito isso, ele vai ficar com essa bordinha. Eu gosto assim. E eu não fiz pro lado de fora, porque isso pra mim só precisa ficar dentro da casa. E agora vamos continuar aqui na nossa janela e vamos criar de fato a parte da janela. Então, vindo aqui na nossa referência, eu quero que seja essa janela aqui que desce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou com um Alt bem aqui na curvinha. Espera aí que eu tenho que acertar. Pronto, ó. Eu vou pegar essa parte de dentro. Aí eu vou dar um Shift D e um ESC. Depois você vai clicar P e Selection para separar da parede. E agora, aqui no modo edição, a gente vai com Alt S. Opa! A gente vai dar um E primeiro. Aí depois Alt S. Aí a gente clica A e aumenta aqui o Bevel Weight. Aí no caso aqui ficou muito grande, então eu vou dar um Alt S novamente para mudar aqui conforme o que eu acho melhor. E olhando assim, a gente até pode dar um
aumentar um pouquinho. E é legal você vir aqui, ó, e ativar o Cabot, que aí fica mais fácil de você ver onde as coisas começam e terminam. Eu vou dar um Shade Smooth, ver o que tá rolando aqui. Ver se isso é por causa do Cabot. É, por causa do Cabot mesmo. Ok, então eu vou dar um Szinho. Não lembro se eu deixei Smooth na minha parede, no chão. Pronto, aí aqui a gente tem a parte de dentro da janela. E aí você pode fazer ela sair um pouco para fora. Se você ver aqui, ela já tá um pouco para fora. Eu vou colocar aqui no meio. E aqui, é que essa parte não vai aparecer no nosso render. E aqui ela tá entrando um pouco para dentro. Eu vou puxar mais ainda. E eu vou mudar esse amount. O que você também pode fazer, gente... Opa, vou arrumar aqui. Vocês também podem fazer é mudar aqui no shape, tá? Pronto. Aí ela vai ficar assim com essa bordinha. E agora a gente vai dar um Shift D nisso daqui, ESC. Vamos entrar no modo edição, A. Eu vou ver aqui de lado, eu vou selecionar, na verdade, vamos ligar o X-Ray, só aqui embaixo e eu vou subir mais ou menos até aqui. E essas partes aqui, A, S, Y. E aí vamos olhar aqui para deixar tudo bem certinho, porque aí a gente já aproveita, não tem que criar de novo. E esse vidro, normalmente ele fica dentro da janela, ele não aparece muito para fora. Então eu vou dar um SX aqui, ó. Deixar ele mais assim. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. E aí, acho que tá bom. Aí feito isso, gente, você pode deixar o vidro aberto, assim, ou se você quiser, você pode deixar ele fechado. E aí, fechado, é mais fácil você vir aqui, copiar a moldura. Não, perdão. Vem aqui mesmo, copia um Shift D, dá um ESC e desce. E aí, como que costuma ser essas janelas? Ela tem uma parte de trás que ela sobe. Então, você consegue abrir e fechar ela. Então, essa parte aqui, ela vai ficar mais para frente. E eu vou dar um S em X. Opa! Set Origin to Geometry. Vou dar um S em X para deixar ela menor. Aí essa parte, eu vou até copiar de novo aqui da minha janela, então Shift D e vou descer. Deixar ela bem aqui, ó. E essa parte, ela vai para trás. Subir um pouquinho. Ela fica bem encaixada aqui, ó. E agora, eu vou descer até ela fechar a janela. Ok? E aí é até legal, porque se você quiser, você pode colocar a sua janela aberta ou fechada. Entendeu? Aqui. Pronto. Gente, eu fui olhar aqui minha referência e eu percebi que eu fiz a janela ao contrário. A parte de cima fica para fora e a parte de baixo é a parte que vai subir e descer, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Porque essa parte aqui, ó,
quando a janela tá fechada, fica assim. Aí quando a gente abre a janela, vai ficar assim. Tá? Então, me perdoem por esse erro. E também, gente, tem uma janela bem legal que a gente pode fazer se vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos supor, eu vou esconder esse daqui, que você quer aquela janela que abre pra fora. Essa aqui é muito simples. Você vai pegar aqui no modo X-Ray, desce até ocupar toda a janela. E aí, olha como vem o pulo do gato. Você vai vir aqui, selecionar o Edge aqui de cima, os dois, e set... Não, peraí. Vou selecionar a parte de cima mesmo aqui, ó. Deixa eu ver se foi. Shift S, Cursor to Selected. Aí você vem aqui fora, botão direito, Set Orange to Geometry. Opa! Set Orange to 3D Cursor. Então, o que acontece? Se a gente vir aqui na lateral e dar um RY, a janela abre e fecha. E aí você pode deixar ela assim. Porque essas janelas, elas não costumam abrir tudo, né? Você pode deixar ela assim, ó. Tá lindo, perfeito. Então, tem aí dois tipos de janelas para vocês seguirem. Eu vou seguir com esse outro modelo que a gente fez mesmo. Então, deixa eu dar um Alt H para voltar a minha outra janela. E eu vou fechar. Ok? Eu acho que esse vão tá um pouco aqui aparecendo. Beleza. Dá um Szinho. Ok. Pronto, janela pronta, tudo do quarto aqui principal tá pronto. Agora nós vamos fazer as persianas. Então, para isso, você coloca o seu cursor aqui, ó. Então, entra no modo edição, seleciona aqui, dá Shift S, Cursor to Selected, Shift A. Aí agora você sai do modo edição, Shift A e a gente vai criar um cilindro aqui, Mesh cilindro. Coloca 8 vértices e aí vamos rotacionar ele. Opa! Rotacionar em X90, diminuir ele, tá mais ou menos assim. SY, opa, SY. Ah, tá no normal, por isso que deu errado. SY, vou aumentar aqui. Aí, aumentar mais um pouquinho em Y. E eu vou entrar aqui com 2 pontos no modo edição, que ele edita sozinho. Vou deletar essa ponta aqui com del face. Selecionar esse loop. E eu vou extrudar em Y. Então, primeiro, eu vou extrudar uma vez, deixa eu ver se foi. Extrudar e clicar Enter. Aí é S. Aí você move um pouquinho para frente. Vou até diminuir um pouco. Agora E em Y. E de novo. Confirma com o botão esquerdo. S, diminui e move para frente. Assim. Aí aqui você vai dar um E, S, tá? Modo aqui de vértice. E a gente vai clicar F ligando esses vértices, esses e esses. Agora eu vou selecionar essa pasta aqui, eu vou puxar ela um pouquinho. A gente vai adicionar um Subdivision Surface 2 e vamos dar um Shade Smooth aqui com o botão direito. Agora a gente vai dar um Ctrl R, que ele vai criar um loop aqui no meio, ó. Ctrl R e a gente puxa ele até aqui. Feito isso, a gente tem a nossa bolinha, aí eu vou arrumar ela um pouquinho. Então, aqui no modo X-Ray, no vértice,
Eu vou puxar um pouquinho aqui, com essa parte aqui também. Ótimo. E agora, eu vou colocar aqui, eu vou até desativar para ficar mais fácil, o Subdivision. E eu vou, com Ctrl R, criar um loop aqui no meio dele. E no modo X-Ray, eu vou pegar aqui vértice e eu vou apagar esses vértices. Agora, eu vou adicionar um Mirror. E pegando aqui, ó, selecionando esses vértices, você dá um Shift S, Cursor to Selected. E depois você dá Tab, botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Quando você faz isso, ó, vou botar o Mirror aqui. Eu posso colocar em Z. E ele vai copiar o outro lado. Aí eu vou ativar o Subdivision. Division embaixo mesmo. E pronto, ele copiou para você. Aí vamos clicar 2 pontos novamente para sair. E tá pronto o seu varão da cortina. Agora para fazer a parte que segura ele, que é opcional, você não precisa fazer porque mal vai mostrar. Mas eu vou fazer aqui. Você clica na parede. Vamos clicar aqui nessa parte. Dá um Shift S, Cursor to Selected. Aí a gente sai. Shift A. E vamos criar um plane. Aí vamos rotacionar o nosso plane em Y90. S para escalonar. E eu vou dar um S em Z para deixar ele maiorzinho. Aí eu vou descer ele aqui. E com a visão frontal, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. E o nosso varão, eu vou pegar ele, entrar no modo edição, X-Ray, selecionar essa parte e puxar. Aí a gente pega nosso plano novamente e vamos entrar no modo edição sozinho, com 2 pontos. E aqui na visão lateral, eu vou clicar Tab e X para extrudar ele. Vou extrudar um pouquinho mais assim. Agora a gente vai pegar essa parte de cima e a gente vai rotacionar ela. Opa, deixa eu colocar a visão lateral. Eu vou rotacionar em Y. Ou é mais fácil, na verdade, a gente pegar o ponto, colocar em X-Ray e a gente desce isso daqui. Aí agora, nessa face aqui de cima, a gente vai dar um EX. Bom, agora eu vou rotacionar aqui em Y. Vai ficar assim. E agora eu vou extrudar para baixo. A gente vai fazer o nosso gancho. Aí eu vou puxar e com o modo X-Ray eu vou ir arrumando um pouquinho, ó. Por exemplo, eu acho que essa parte pode ser mais... Vamos abaixar tudo aqui. Subir aqui para deixar um pouco mais grossinho. E essa parte eu vou deixar mais alinhada. Aí aqui, ó, vou dar um S bloqueando em Y, então Shift Y. Diminuir um pouquinho. Vou extrudar novamente. Eu vou ir arrumando assim, ó. Aí agora aqui a gente vai extrudar novamente, dessa vez em X. Vamos subir. Opa, deixa eu rotacionar aqui primeiro. Então, eu vou rotacionar ele assim, ó. Pronto. Segurei o Ctrl para fazer isso, tá? Aí eu vou arrumar aqui. E aqui a gente vai rotacionar, a gente vai subir. Antes disso, você pode colocar o R, segurar o Ctrl para deixar ele assim. Aí a gente sobe, rotaciona de novo com o Ctrl. Vou diminuir mais um pouquinho, bloqueando em Y. Então, Shift Y. E vou dar um E em Z, para finalizar. E aqui eu vou rotacionar
de forma que ele fique assim. Então, o nosso gancho, ele vai ficar dessa forma. Aí agora, a gente vai aplicar o Bevel Segments 2, modo Weight e Profile em 1. Aí você clica A, Min Bevel Weight em 1. Deixa eu ver se está ativado aqui. Opa, é esse daqui, Min Bevel Weight em 1. Aqui a gente pode ir mexendo. Mexendo no Profile. Vou dar aqui um Shade Smooth. Mexer aqui no Amount. Ok, ficou assim. E agora a gente vai tirar o bevel daqui, para ele ficar fazendo a curvinha. Antes eu vou aumentar aqui embaixo. E vou fazer uns ajustes que eu julgo necessário, mas é coisa boba, tá, gente? Não se preocupem com isso. Também porque vai ficar bem de longe, então não precisa quebrar muito a sua cabeça com isso, não. Ok? Vou rotacionar isso daqui, deixar assim. E essa parte aqui, ó, eu vou subir só um pouquinho. A gente podia ter colocado isso mais pra cá, mas vamos tirar aqui pra ver como fica. O que você vai fazer agora? Seleciona esses loops aqui com Alt e segurando Shift, né? E aí você vai vir aqui no Min Bevel Weight e vai tirar de 1 e vai colocar 0. Opa! E aqui a gente vai vir em Subdivision Surface, a gente vai adicionar ele e vai colocar 2. Eu vou até colocar um pouco mais, porque para ele ficar mais assim. E olha como que ele fica lindo. Aí aqui o bevel você pode deixar ele mais maciozinho se você gostar. E mexer também aqui no profile. Aí quando a gente sai aqui, a gente só tem que arrumar a posição dele. Então eu vou mover o varão aqui, porque normalmente ele não fica tão encostado na parede. E deixar ele assim, ó. E vou descer ele. Pronto. Aí vamos ver se isso daqui tá bem certinho na parede. Vou colocar só um pouquinho aqui. Na verdade, eu vou pegar ele, ó. Eita! Vou pegar ele aqui, ó. Vou até entrar aqui com 2 pontos. Pegar a parte de trás e aumentar um pouco. Pra ficar mais proporcional ao resto. E aí ele já entra uma partezinha na parede e fica melhor. E agora, pra gente duplicar pro outro lado de uma forma mais fácil, você vem aqui em Mirror. Você vai selecionar como Mirror Object o varão e a gente coloca em Z. E pronto, ele vai copiar. Viu uma coisa? Não mudou nada, eu fiquei na dúvida agora. Ok, feito isso, a gente tem aqui, ó, a parte que vai segurar a nossa cortina. E você pode aumentar ele se quiser, mas eu gostei assim. Agora, nós vamos criar as cortinas. E para isso, eu vou vir aqui, vou dar um Shift S, Cursor to Selected, Shift A, Mesh, Plane. Vou rotacionar em Y 90 graus. E eu vou aumentar aqui. Então, vou aumentar eu vou diminuir em Y e aumentar em Z. Vou colocar ela até o chão. E bom, eu não quero que a minha cortina tampe toda a janela. Então, se você quiser também, você pode fazer ela pequenininha assim, ó. E aí você faz ela comprida e ela não vai tampar toda a janela. Mas eu vou fazer ela assim, recolhida.
ver se eu faço dessa forma. Não, vou fazer só um lado. Que vai ser esse daqui, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Você vai vir aqui no modo edição e você vai criar alguns loops. No meu caso, vão ser 3. E no modo seleção de ads, você seleciona as ads intercalando e aí você vai entrar ou sair com ela, tanto faz. Eu vou sair, ó. E ela vai ficar uma cortina pequenininha assim. E aí, se você achar que tá muito pequena, você pode aumentar ela. Então, em vez disso daqui, eu vou fazer um pouco maior. E aí eu venho, faço a mesma coisa. Vou dissolver esses ads aqui com o del e eu vou criar mais. Assim tá bom. E aí você vai pulando e você puxa, ok? Feito isso, a gente encaixa a cortina assim, ó, no varão. Vou descer ela um pouquinho. E no tab você vai clicar A e Ctrl E. Perdão. Você vai clicar Alt E e Extrude Face Along Normals. E aí você vai puxar assim, e se o seu tiver torto, aperta S. E segurando o Shift, a gente vai controlando melhor aqui, ó. E pronto. Vou deixar ela mais ou menos assim, não precisa ser muito grossa. E depois que você faz isso, você vai adicionar um Subdivision Surface 2. E aqui no modo edição de novo, a gente vai criar um Ctrl R no meio e dar um Ctrl B e levar ele bem para as pontas. E depois, a gente vai fazer a mesma coisa com as laterais. Então, essas duas laterais aqui, a gente também vai sustentar ela. Dessa forma. Aí, vamos dar um Shade Smooth. E ela vai ficar assim. E agora a gente vem aqui com a visão de cima, no modo X-Ray. E a gente vai ajustando. Então, eu vou puxar ela mais, porque ela precisa fazer bem o formatinho para ela ficar assim, ó. Dentro. Esse lado foi demais, ó. Então, deixa eu arrumar aqui. Vou aumentar aqui o Subdivision Surface. E a sua cortina vai ficar assim. Aí, se você quiser, ó, eu vou entrar aqui em 2 pontos e vou selecionar as laterais de dentro da nossa cortina. Vou dar um Alt S. E aí, o S, você vai fazer o Even Thickness. Vendo a diferença? E olhando aqui por cima, você pode ver que, como eu puxei mais aqui, ó, ele ficou maior mesmo. Então, se eu trazer de volta, ó, eu vou puxar aqui de volta. Ele vai ficar mais suave, ó. E aí, pra gente encaixar isso na nossa cortina, é só fazer assim.
E a gente pode dar um pequeno Szinho e fazer uns ajustes finais aqui. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho. E tá feita a nossa cortina. E aí, se você achar que ela tá muito grande, você pode dar um SY, puxar ela aqui pro cantinho. E pronto. Tá feita a sua cortina. Agora, antes de começar a colocar os móveis maiores, eu vou criar aqui o nosso plano para a gente já dar uma organizada na luz. Então, eu vou clicar bem aqui embaixo, vou dar um Shift, um Cursor to Selected, vou dar um Shift D, ESC, P, Selection, e aí eu seleciono ele e dou um Shift S, Cursor to Selected, Set Origin to Geometry. Pronto, aí eu vou aumentar ele aqui. E no caso você pode tirar o bevel, né? E eu vou deixar ele reto mesmo. Vou tirar isso daqui também. Pronto. Aumentamos aqui o fundo. E eu vou colocar a câmera um pouquinho mais longe. Então eu vou vir aqui na câmera em Orthographic Scale. Eu vou colocá-la um pouquinho mais longe. Também em Z eu vou subir ela um pouco. Pronto. Agora a gente vai começar a setar as luzes, porque eu acho que me ajuda na hora de criar os móveis e as decorações. Eu gosto de já ter um pouco da luz. Vou aumentar isso daqui, que eu tô vendo que o fundo tava faltando. Então eu tô sem nenhuma luz aqui. E eu vou criar dentro dessa pasta. Primeiro a gente vem aqui e vamos dar um Shift S, Cursor to Selected, Shift A, e nós vamos criar uma área. Aí você pode aumentar ela e subir. E vou colocar ela aqui em cima, por enquanto fraquinha. Uma luz só para a gente ter já uma iluminação aqui. Agora, eu vou dar um Shift D para duplicar, ESC, subir ela. E eu vou jogar ela aqui para o fundo, colocando no modo Disk. Eu vou aumentar bem mais a força dela. Mais ou menos assim. Eu gosto quando o nosso fundo ele tem uma iluminação também. Então, deixa eu colocar ele assim, aumentar um pouco a força. Por enquanto eu vou deixar assim. Agora, a gente vai pegar essa mesma luz de novo, Shift D, ESC. Vamos subir ela e vamos colocar aqui, ó, 3D Cursor aqui em cima. Então, a gente vai clicar R, X, 45. E aí a gente pode ver a diferença dela, ela dá uma leve iluminada aqui na lateral, para não ficar muito escuro. E a gente vai dar um Shift D, ESC, rotacionar Z 90. E ele também vai iluminar aqui a lateral, que vai ser a nossa luz principal, e eu vou aumentar a força dela. Agora, a gente também vai criar a luz que vai sair da janela. Para isso, deixa eu colocar aqui Individual Origins de novo. Eu vou clicar aqui na nossa janela, na parte maior, vou dar um Tab, e com o Alt,
eu vou selecionar tudo, dar um Shift D, ESC, P e Selection. Agora, eu vou sair do modo edição, eu vou selecionar aqui o que a gente acabou de criar e eu vou trazer aqui para trás. Aí, é só você colocar aqui na câmera lateral, dar um Tab e entrando no modo X-Ray, eu vou deletar essa parte aqui de trás. Então, deletar os vértices e selecionando os nossos vértices, eu vou dar um F. E aí você tira os modificadores, traz aqui para frente, e aí você pode descer um pouco. E nós vamos criar um novo material aqui. E esse novo material, ele vai ser emissivo. Então aqui em Surface, você muda para Emission e você pode aumentar um pouquinho. Aí eu vou colocar uma cor um pouquinho amarelada, dessa forma. Agora, a gente já tem aqui o principal da nossa iluminação. Aí, feito isso, a gente pode aumentar as luzes e ir brincando com a força delas. Então, aqui eu vou aumentar a área. Assim tá muito grande também. Trazer aqui mais para perto. Essa luz aqui que vem de cima, eu vou aumentar ela um pouquinho mais. Vou deixar ela pegando ali também. E essas laterais, a mesma coisa. Eu vou trazer mais luz aqui para a lateral. E a janela, eu vou aumentar um pouquinho mais a força da luz. E aqui, eu só não quero que fique uma sombra muito pesada, então eu vou aumentar aqui também. Por enquanto, eu vou deixar assim. Aqui no fundo, eu normalmente deixo assim, por isso que eu tô na dúvida. Mas eu acredito que deixar mais pra cima, acho que vai ficar mais legal no todo, né? Ok? E agora eu vou ensinar vocês como criar algo bem legal para deixar sua cena mais realista, que é um feixe de luz. Então eu vou colocar aqui Shift A e vamos criar um cubo. Aí esse cubo, você vai posicionar ele bem onde fica a sua janela. Então, a minha é desse tamanho. A gente também tem que ajustar o tamanho lateral dele. Opa! E como aqui tem a cortina, eu não vou pegar ela. Eu vou pegar só a janela mesmo. E aí aqui eu vou deixar ele entrar um pouquinho. E essa parte aqui a gente vai abaixar. E aqui a gente vai puxar, descer. E aqui também. Então, vai ficar mais ou menos assim. Agora, a gente vai rotacionar em Y 90 graus. Vamos descer aqui. E agora vocês vão entender o que eu estou fazendo. Agora, você vai criar um novo material para essa nossa luz. E você vai remover aqui em Surface. E em Volume, você vai criar esse... Cadê? Principled Volume. Aí aqui a gente coloca uma corzinha mais para amarelinha. E aqui também. Uma cor de luz, mais ou menos a que a gente colocou na janela. Em Density, você vai diminuir. E aqui em Mission Strength, você pode aumentar um pouquinho. Eu vou colocar 0.2. Em Emission Color,
você coloca também a cor que você quer. E aqui em Anisotrope, você pode colocar um pouquinho, mais ou menos 0.063, algo assim. Vou colocar 0.47. E é isso, a gente vai ter esse feixe de luz entrando pela janela. E se a gente tirar aqui outras coisas, por exemplo, essa luz, eu tô achando que tá muito forte. E aí, se eu venho e diminuo ela, a gente vai dar mais visibilidade para esse feixe de luz que está entrando. Essa daqui é a mesma coisa. Vou aumentar um pouco a área, diminuir um pouco a força. E aqui atrás da janela a gente precisa fazer uma coisa. Porque tá vendo que... Deixa eu, por exemplo, se eu tirar isso daqui, tá vendo que ele gera uma luz ali atrás? Então eu vou copiar esse plano, Shift D, ESC. Eu vou colocar para ele tirar esse material. Vindo aqui atrás, eu vou simplesmente extrudar aqui em X. Opa, precisa fazer isso no modo X-Ray, então vamos extrudar em X. Mesma coisa, então. Aí a gente vai remover essa parte aqui da face. E eu vou trazer de volta aqui para a janela. Então tá vendo que quando eu coloco ele, não fica escapando a luz da janela. Eu vou até aumentar ele um pouquinho aqui, para garantir que a luz realmente não vai estar escapando. Então, é pouca coisa, mas deixa a sua cena mais realista. E bom, por enquanto, da iluminação é isso. Eu vou ocultar essa luz para ficar mais fácil de ver na hora que eu estou criando. E bom, eu acho que já tem bastante coisa para uma parte 1. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Essa é a primeira parte para você começar o seu quartinho. E se você quiser, você pode seguir a partir daqui sozinho, fazendo da forma que você quiser. Mas se você quer aprender a fazer esse quartinho e mais dicas de como modelar um quartinho isométrico 3D, não perde o próximo vídeo. Deixa o like se você gostou do vídeo e se ele te ajudou. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau!